Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Vamos para mais uma aula com o professor Rafael Felipe de Oliveira, no canal Professor Barbudinho. Vamos nessa, vamos falar de história. Bom, galera, estávamos vendo nas outras aulas a questão das invasões dos europeus na América. Não foram descobertas, sabemos muito bem por quê. E já existiam pessoas lá com uma cultura, com um modo de viver, uma economia bem estabilizada e crenças. Então, os europeus invadiram as Américas. Tá? Vimos isso muito no Brasil, vimos isso muito lá onde vai ser a região do México, onde vai ser a região também da Guatemala, e os Incas, por último, ali perto da Argentina, do Peru, do Equador, etc. Beleza? Mas hoje a gente vai falar sobre Renascimento, tá bom? Literalmente o fim da Idade Média, a Idade Média ficou para trás, tá bom? E o surgimento de uma nova idade, a Idade Moderna, certo? A Idade Moderna, pessoal, começa muito por conta do que? Aconteceu uma peste negra, uma, uma doença muito contagiosa, tá? Que contagiou a Europa inteira por via de uma má higiene, tá? Uma doença que o rato transmitia, tá bom? Isso dizimou muito, mas muito da população europeia, tá bom? A peste negra. Junto com isso, o modo de pensar foi foi mudando da Idade Média para a Idade Moderna. O homem e a mulher da Idade Moderna já não era tão com a cabeça fechada com aquela coisa de Deus ou diabo. Lembre-se, na Idade Média, tudo que acontecesse ou era Deus ou era o diabo, o causador. Idade Média, tudo que acontecesse ou era Deus ou era o diabo, tá? Lembrando, a Idade Média começa em 400 e termina ali por volta de 1500, a gente pode dizer assim, tá bom? Então, de 400 a 1500, mais ou menos, não tem uma data precisa, o homem e a mulher daquela época pensavam o seguinte: tudo que acontecer que não tem explicação é Deus ou é o diabo. Deus é o diabo, Deus é o diabo, tá? Já o homem e a mulher da Idade Moderna já se desprende desse comportamento, dessa mentalidade. Ele já procura explicações que fogem dessa questão religiosa, Deus ou o diabo, tá? Então, existe uma mudança de mentalidade e também a questão da peste negra que dizimou, matou muita gente, 10 vezes mais que o coronavírus, tá bom? Por conta da má higiene da população da Idade Média e esses ratos faziam a festa, certo? Então, ó, renascimento cultural. Como assim, professor? Renascer. Renascimento lembra a palavra renascer, beleza? Então, essa idade moderna, esses homens e essas mulheres que estão vivendo agora nessa idade moderna, que recusam a Idade Média, não somos da Idade Média. A Idade Média ficou para trás. Ficou com a peste negra, ficou quando as pessoas acreditavam que tudo era Deus e diabo. Então, agora somos a Idade Média, está estipulado, e vamos renascer culturalmente. Renascimento, eu lembro de renascer. Então, eles vão pegar valores da Grécia Antiga, tá? Eles vão, ó, imagine, eu tenho a Idade Moderna aqui, Idade Média aqui, eles vão para cá, lá atrás, na Idade Antiga da Grécia. Eles vão resgatar alguns valores, algumas formas de fazer arte daquele período, tá bom? Mas vamos lembrar como que esse renascimento cultural ele vai acontecendo na Europa. Se a gente for olhar para o passado, a gente vai lembrar das cruzadas, aquela guerra dos cristãos
para reconquistar Jerusalém, brigando contra os islâmicos, brigando contra os judeus, tá? Aquela guerra que, foram muitas cruzadas, se eu não me engano foram 9 cruzadas, alguns historiadores contam 9, outros 8. As cruzadas foi o quê? Os cavaleiros cristãos, por ordem do Papa e com o auxílio dos reis, iam até Jerusalém, tá? Para brigar e conquistar o território de Jerusalém para os cristãos. Em compensação, os islâmicos que já são daquela região, que acreditam em Maomé, também vão brigar pela terra de Jerusalém. Tá? E os judeus também vão brigar pela terra de Jerusalém, porém os judeus são um número menor, não tem uma cavalaria, não tem soldados, então eles vão ficar nesse meio fogo cruzado. Tá? Em compensação, quando eu faço uma cruzada, lembra, as cruzadas eu venho da Europa, eu sou um cavaleiro da Europa, eu sou um cavaleiro da França, que está aqui, e vou ter que andar tudo isso aqui para chegar em Jerusalém. No meio desse caminho, eles acabam encontrando novas rotas, novas cidades, lugares onde ninguém conhecia, sabe? Uma aldeia lá pacata, todo mundo quietinho na sua, ninguém havia perturbado eles, mas por conta que estava no meio do caminho dos cruzados, os cruzados acabam conhecendo aquele território, entendeu? Então as cruzadas serviram para encontrar novas rotas de comércio, tá? Encontrar vários lugares de se fazer negócio, de comprar e de vender. As cruzadas teve esse lado positivo, tá? Embora tenha matado muita gente. Então isso também é uma coisa da Idade Moderna e do Renascimento, tá? Tanto renascer para obra de arte, quanto renascer para o mercado. O mercado vai abrir. Se antes eu só comprava e vendia aqui, no meu bairro, opa, agora eu vou comprar e vender em outros municípios, que eu nem sabia que existia, só sei por causa da bendita Cruzadas, que matou muita gente dos dois lados, porém trouxe novas rotas comerciais. Bom, também outra coisa, pessoal. Lembra que existia o feudalismo na Idade Média e os servos trabalhavam para o feudo. E só trabalhavam em troca de um pedaço de comida, um pouquinho de terra, enfim. Esses servos eles foram se desprendendo do senhor feudal. Passou um tempo, passou depois de tudo isso, peste negra, mentalidade, vamos pensar fora da caixinha, nem tudo é Deus ou o diabo. Então esses servos foram se desprendendo dos senhores feudais, dos castelos dos senhores feudais, e começaram a vender os seus produtos, o que sobrava, o pouquinho que sobrava, que o senhor feudal dava para eles, começou a vender em uma espécie de feira, tá? Fora da cidade. Então eles saíam do feudo, chegavam na cidade assim tal, não entravam na cidade e faziam uma banquinha fora da cidade, aos redores da cidade, tá? Faziam uma feira aos redores da cidade. Essas pessoas ficaram conhecidas como burgos, tá? Burgos. Faziam ali uma feirinha do lado de fora da cidade, tá? Os burgos. É daí que vai vir depois a palavra burguesia. Burguesia são as pessoas ricas do nosso dia a dia, do nosso mundo, tá? É a partir daí também que então a burguesia vai começando a crescer. Os comerciantes vão começando a existir. Na Idade Média não existe comerciante. Só quem faz negócio são os nobres, os reis ou os senhores feudais. Tá? Não existe uma pessoa que não é rei, que não é nobre, que vire comerciante. Tá? Então, na Idade Moderna, os burgos, que são servos feudais, começam a vender os seus excedentes
fora do feudo e à margem das cidades. Tá? Os burgos vão fazer isso, digamos assim, por 50 anos e daqui a pouco eles vão virar puff, potência, eles vão virar os grandes comerciantes. Tá? É isso então, os burgos vão virar os grandes comerciantes. Os servos, que vendiam o seu excedente, o que sobrava da sua comida, eles vendiam em uma espécie de feira. Tá? E, a partir desse comportamento desses servos, os feudos começaram a cair. Por quê? Esses comerciantes, esses servos, eles começaram a achar, cara, é bem melhor a gente ter uma monarquia, ou seja, um rei mandando em todo o território, cobrando apenas um imposto, sabe? Cobrando, seguindo apenas uma lei, do que a gente ter que viver, tipo, aqui é esse feudo, eu tenho que seguir essas leis. Essa cidade aqui tem um rei, eu tenho que seguir essas leis e pagar esses impostos. E desse lado aqui, quando eu vou vender meu produto, são outras leis e outros impostos. Então, poxa, os comerciantes eles já começaram a ficar fortes, né, em termos de dinheiro. Então eles começaram a pensar, meu, vamos incentivar a volta da monarquia, a volta do rei e da rainha e tal. E assim é melhor porque eles dominam um grande território, a gente paga apenas um imposto e segue apenas uma lei, certo? Então os comerciantes começaram a apoiar a volta da monarquia. Em alguns lugares a monarquia nunca foi embora, tá? Mas em outros ela tinha dado uma pausa por causa dos feudos, os grandes feudos. Tá? Então, os comerciantes, quando já estão em um grande patamar de dinheiro, eles começam a querer a volta da monarquia por conta disso. Só um imposto, só algumas leis, é mais fácil de seguir, certo? E a gente, já que a gente tem dinheiro, a gente pode até meio que ficar lado a lado aí com esse rei e com essa rainha. Se parece muito com o que é hoje, não é? Os grandes comerciantes mandam na política nacional. Então, diante disso, realmente os reis voltam, a monarquia retorna para o seu lugar, beleza? E os comerciantes vão começando a ter uma vida política junto com o rei. Tá? A partir daí, os comerciantes literalmente viram uma classe bem igual com a nobreza e com o rei e a rainha. Tá? Eles já não são mais botados de canto, olhados com um semblante ruim. É claro que eles não são nobres ainda e nunca vão ser, mas eles têm muito dinheiro, viraram comerciantes com muito dinheiro. Então, assim, eu não sou rei, não sou rainha, mas, cara, se eu quiser, eu mando construir um castelo para mim, que eu tenho grana. Então a monarquia volta ao Game of Thrones, a monarquia volta ao seu lugar com a ajuda desses ex-servos que começaram a vender seus produtos à margem das cidades, onde foram chamados de burgos, e quando eles ganharam muito dinheiro, eles viraram os burgueses, os grandes comerciantes, certo? Voltando para o campo artístico, pessoal, o Renascimento também ele faz uma cisão com a arte, tá bom? Com a arte da época da Idade Média. Poxa, a Idade Média durou ali, vamos pegar um número aqui, 450 depois de Cristo até 1500 depois de Cristo. Ou seja, um grande período, quase 1000 anos, certo? 1000 anos. E 1000 anos de um comportamento assim, tudo é Deus e diabo, tudo é Deus e diabo, tudo é Deus e diabo. Aconteceu alguma coisa, é Deus e diabo. Aquela coisa. Eu estou andando na rua, caiu alguma coisa em mim, uma gota d'água, é um sinal de chuva, é claro. Mas naquela época da Idade Média eles eram supersticiosos, eles caíam alguma coisa que poderia ser um sinal de chuva, como eu disse no exemplo, eles falavam, meu Deus,
vai chover e essa chuva caiu bem no meu olho porque eu vou ficar cego. Era um comportamento muito teocêntrico, eles pensavam muito tudo que era Deus do diabo, tá? E o Renascimento veio para cortar com isso, tá? Houve até uma rixa com a Igreja Católica, a princípio. E quem financiou essas obras de artes? Os comerciantes, tá bom? Principalmente os comerciantes que tinham dinheiro, falou: meu, vamos financiar esses artistas novos que estão fazendo coisas que põem o homem no centro da conversa, certo? Ouçam bem, o nome dado para essas pessoas que financiavam a arte renascentista, o Renascimento, na Idade Moderna, era os mecenas. Tá? Os mecenas eles eram os protetores das artes. Os mecenas. Mecenas era qualquer pessoa que protegia a arte renascentista, que era uma arte contrária à arte da Idade Média. Tá? Essa aqui é uma pintura do Leonardo da Vinci, tá? Onde ele põe um homem como centro do universo. Tá? Ele tá todo assim, né? O cara. É uma das obras do Leonardo da Vinci, um cara que fez inúmeras obras de arte. O homem no centro da história. Tá? Antes disso, era o que no centro da história? Deus. Era sempre a imagem, uma figura representando o ser divino, deixando o homem para baixo. Tá? Que essa é a principal briga que os mecenas vão travar. Mecenas são os financiadores dos artistas, tá? Quem são os mecenas? Principalmente comerciantes, mas teve alguns papas que também financiaram esses artistas renascentistas, tá? Esses são os mecenas. E os mecenas vão financiar os artistas que vão travar uma treta, vai ter uma briga entre o antropocentrismo. Antropocentrismo, pessoal, seria Deus, o ser divino, no centro da conversa, contra o teocentrismo, que seria o homem, a mulher, o ser humano, no centro da conversa, das pinturas. Tá? A referência é o ser humano, teocentrismo. Antropocentrismo, a referência é Deus, ou um ser divino, sendo maior do que o ser humano. Teocentrismo, o ser humano sendo maior ou de igual com o ser divino, tá? Então, um exemplo de teocentrismo. Vejam bem, pessoal, é um bom exemplo de teocentrismo. Eu tenho várias figuras divinas. Ó, aqui em cima eu tenho uma figura divina. Aqui embaixo também eu tenho anjos, certo? Tenho mais um pássaro. E tem um homem que está sendo ou punido ou acolhido, tá? Mas é uma pintura do teocentrismo, uma pintura que põe como muita referência o ser divino, tá? Muita referência com o ser divino. Rolou agora uma confusão na cabeça do professor, não sei se eu expliquei bem. Teocentrismo é esse aqui, tá? Teocentrismo é sempre o ser divino como referência, deixando o ser humano pequeno. Teocentrismo, quando deixa o ser humano pequeno e aumenta a proporção de algo divino, tá bom? E o antropocentrismo é o contrário, é o homem no centro, sendo alguém forte, sendo alguém de igual para com as figuras divinas. Beleza? Teocentrismo, figura divina exaltada. Antropocentrismo, figura do homem exaltada. Né? Como essa criação aqui. Certo?
que deixa de igual para igual a figura do homem com a figura divina, certo? Ou seja, essa é uma figura antropocentrista, beleza? De igual para igual com o ser divino. Certo, pessoal? Rolou uma confusãozinha aí, mas agora acho que a gente caminhou bem. Teocentrismo, figuras divinas extrapolando o ser humano. Antropocentrismo, figura do ser humano, ou de igual com o ser divino, ou até maior, como a criação de Adão, essa pintura. Onde Adão está bem tranquilo, está um cara forte ali, inclusive bem mais forte do que a figura divina, certo? E está desleixado. Enfim, é uma crítica a toda aquela Idade Média que exaltava os seres divinos. Então o renascentismo vai botar o ser humano no centro das atenções, tá? Seja na pintura, seja na matemática, seja na arquitetura. Eles vão começar a querer usar mais a ciência, tá bom? E deixar de lado tanto essa crença de que, se Deus permitir, a gente faz. Não. Vocês vão calcular aí o metro quadrado disso aqui, botar um tijolo ali e vai usar a matemática para erguer essa casa. É. Então a Idade Moderna ela vai mais para o lado da ciência, beleza? E as artes com essa ideia do renascimento, tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal. Para finalizar, a gente tem aqui os grandes artistas renascentistas, Leonardo, Rafael, Miguel e Donatello, e um grande artista que fez eles na idade contemporânea, que é a nossa. Tá? Artistas modernos, feito por um artista contemporâneo. Abraço, pessoal!